estamos aqui agora para falar sobre o tempo composto. Como eu tinha falado para vocês no bloco anterior, o tempo composto ele é um tipo de locução verbal especial, tá? Ele vai ter uma estrutura específica, tá bom? A estrutura do tempo composto é a seguinte: o seu verbo auxiliar só pode ser o verbo ter ou o verbo haver. E o verbo principal ele precisa necessariamente estar no particípio, ok, galera? Tá? E eu tenho dois exemplos aqui, ó. Tenho praticado muitos exercícios, verbo ter mais particípio, tempo composto. Eu já tinha estudado isso, verbo ter mais particípio, tempo composto, ok? Já foi questão de prova, já caiu exatamente assim na prova da EAR, por exemplo. Ele pedia para você identificar a alternativa em que você tinha o tempo composto. E aí bastava identificar aquela opção, verbo ter ou haver mais particípio, e aí você matava a questão de boa. Ok, galera? A parte também que é muito importante, também na questão de prova, é envolvendo o tempo verbal do tempo composto. Ok? Porque você tem dois pontos que são muito importantes aqui, galera. Esse daqui e esse daqui. Por quê? Quando você tem no seu verbo auxiliar ele no presente, ou no indicativo ou no subjuntivo, mais o particípio, isso aí vai formar o tempo verbal pretérito perfeito do indicativo ou subjuntivo. Ou seja, o seu verbo auxiliar vai estar nesse tempo verbal, mas a sua locução vai apresentar este tempo verbal aqui, ok? Então não confunda. Por quê? Na locução verbal normal, a gente identifica o tempo, né, o tempo verbal, pelo verbo auxiliar. Mas no tempo composto, nesses dois exemplos aqui, ó, este é diferente. Por quê? Presente mais particípio, no tempo composto, vai formar o pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito mais o particípio vai formar o pretérito mais que perfeito, ok? Então fica ligado nesses dois exemplos aqui. O resto vai seguir a normalidade. Por exemplo, futuro do presente do indicativo mais particípio vai ser futuro do presente do indicativo, ok? Os dois porém são esses caras aqui, tá? Então fique ligado nesses dois caras. Presente mais particípio, pretérito perfeito. Pretérito imperfeito mais particípio, pretérito mais perfeito. Aí você percebe que eu botei aqui, ó, ou indicativo ou subjuntivo, tá bom? Porque tanto faz, né? Se for o presente do indicativo mais o particípio, vai formar o pretérito perfeito do indicativo. Se for do subjuntivo, subjuntivo, ok? Aqui é a mesma coisa. Indicativo, indicativo, subjuntivo, subjuntivo, tá? É correlacionado, tá bom? Então vamos ver, ó, o tempo verbal desses dois exemplos aqui, ó. Tenho estudado. Esse aqui é o meu tempo composto. Praticado é o meu verbo principal, né? Porque está no particípio. E tenho é o meu verbo auxiliar. Em qual tempo verbal está o verbo ter ali? Eu tenho presente, presente do indicativo. Então, ó, se o meu verbo auxiliar está no presente do indicativo, mais o particípio, o meu tempo composto vai ficar onde? No pretérito perfeito do indicativo. Ok? Ó? Então, o meu tempo composto está no pretérito perfeito do indicativo. Ok, galera? Então fica atento a isso aí, ó. Próximo exemplo aqui, ó. Eu já tinha estudado isso. Meu verbo principal é estudado, particípio, né? Meu verbo auxiliar tá aqui, ó, verbo ter, tinha. Qual o tempo verbal é tinha? Pretérito imperfeito do indicativo, verbo ter no pretérito perfeito do indicativo. Então, ó, pretérito imperfeito do indicativo mais particípio vai formar o quê? O pretérito mais que perfeito do indicativo, ok? Então, o meu tempo composto está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Ok, galera? Isso é muito importante, essa parte aqui, quando a gente for fazer questões de discurso, ok? Transpassar o discurso direto para o discurso indireto e vice-versa, ok? Porque a tendência, né, a normalidade, 99% dos casos, o que a gente faz com uma locução verbal? Identifica o tempo verbal pelo verbo auxiliar. Só que esses caras aqui, ó, esses são a regra, tá? Não basta você olhar para o verbo auxiliar, você tem que saber essa tabelinha. Presente mais particípio, pretérito perfeito. Pretérito imperfeito mais particípio, pretérito mais perfeito, ok? Lá na questão de discurso, você vai considerar estes caras aqui, ó, tá? O resultado da junção do verbo auxiliar mais o verbo principal, ok? Então toma muito cuidado com isso aí, isso já foi questão de prova, tá bom, galera?
Então espero que vocês tenham entendido, tá? Daqui a pouco a gente volta com o próximo tópico. Valeu! Fala galera, agora nós vamos falar sobre o tempo composto, que como tínhamos falado brevemente anteriormente, sobre ele é um tipo de locução verbal, uma reunião de verbos, ok? Só que ele é especial, ele vai ser diferente dos outros, então coloque isso aí na sua mente, tempo composto, tá? A estrutura não é qualquer uma, galera. A estrutura, no verbo auxiliar, eu vou ter ou o verbo ter ou o verbo haver, ok? Ou ter ou haver. E o verbo principal necessariamente precisa estar no particípio, ok? Verbo ter ou haver mais particípio, tá? Então aqui, ó, tenho praticado muitos exercícios, tenho praticado é o meu tempo composto, eu já tinha estudado isso, tinha estudado meu tempo composto, ter mais particípio, ok? O porém dele, né, está no tempo verbal da locução. Ok? Tempo verbal do tempo composto. Por quê? Esses dois caras aqui, ó, o pretérito perfeito e o pretérito mais perfeito, ok? Da locução, ok? É um porém. E você precisa estar muito atento a isso, tá bom? Por quê? Para eu ter o pretérito perfeito do indicativo ou subjuntivo do tempo composto, de tudo, eu preciso ter a seguinte estrutura. O meu verbo auxiliar ele vai estar no presente do indicativo ou do subjuntivo, né? Mas o particípio vai formar o pretérito perfeito do indicativo ou subjuntivo, dependendo aqui, né? Se for indicativo, indicativo, subjuntivo, subjuntivo, ok? E para eu ter o pretérito mais que perfeito do indicativo ou subjuntivo do tempo composto, eu preciso que meu verbo auxiliar esteja no pretérito imperfeito do indicativo ou subjuntivo mais o particípio, para formar o pretérito mais perfeito, ok? Vamos lá aqui no exemplo, ó. Tenho praticado muitos exercícios. Aqui é o meu tempo composto. Meu verbo principal, correto, que está no particípio. E esse cara aqui é o meu verbo auxiliar, ok? Em qual tempo verbal está o meu verbo auxiliar? Eu tenho presente do indicativo. O meu auxiliar está no presente do indicativo. Logo, a minha locução toda, o meu tempo composto todo, ó, presente do indicativo mais particípio, forma o quê? Pretérito perfeito do indicativo. Isso aqui é muito importante, galera, para você não se confundir, principalmente naquelas questões de discurso, ok? Por quê? O erro do aluno é o seguinte, ele olha para cá e acha que o tempo verbal da locução é o tempo verbal do verbo auxiliar. Só que não, no tempo composto, quando eu tenho presente mais particípio, forma um pretérito perfeito. Então, o tempo verbal da locução é pretérito perfeito. O aluno acaba se confundindo achando que só porque aqui é presente, a locução está no presente. E não, é pretérito perfeito, tá bom? Segundo aqui, ó, eu já tinha estudado isso. O meu verbo principal está no particípio aqui, ó, seguindo a estrutura. E meu verbo auxiliar está aqui, ó. Qual tempo verbal está o meu verbo auxiliar? No pretérito imperfeito. Eu tinha pretérito imperfeito, desculpa. Pretérito imperfeito, ok? O tinha está no pretérito imperfeito. O aluno que está desatento, ele acha que só porque o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito, que a locução toda vai estar no pretérito imperfeito. Não. No tempo composto, pretérito imperfeito mais particípio vira pretérito mais que perfeito. O meu tempo composto está no pretérito mais que perfeito. E aí, ó, você pode ficar tranquilo, porque é só esses dois aqui, tá, galera? De resto, vai seguir o padrão. Fala, galera, estamos aqui novamente para dar continuação à nossa matéria, ok? Hoje nós falaremos sobre verbos pronominais, galera. Verbos pronominais são aqueles que são acompanhados
de pronomes oblíquos átonos. E quem são os pronomes oblíquos átonos? Só para trazer a memória. Me, te, se, nos, vos, se. Esses são os pronomes oblíquos átonos, ok? Durante a conjugação, vai ter verbos que podem obrigatoriamente estar juntos, sendo conjugados junto com o pronome oblíquo, e há verbos que podem ou não, ok? Que aí nós vamos diferenciar entre o verbo pronominal essencial e o verbo pronominal acidental, ok? O essencial é aquele que obrigatoriamente, durante a sua conjugação, vai ser conjugado com o pronome oblíquo átono, como é o exemplo do verbo queixar-se. Perceba, o pronome oblíquo átono faz parte dele. Então, sempre, em todas as ocasiões que você usar o verbo queixar-se, o pronome oblíquo estará lá, ok? Ele faz parte do verbo, é o que nós chamamos de parte integrante do verbo. Então, olha aqui a conjugação. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa, nós nos queixamos, vós vos queixais, eles se queixam. Aqui, ó, eu tenho o pronome pessoal do caso reto e o pronome oblíquo. Aqui, ó. Cada um, claro, usado respectivamente a sua pessoa. O me é a primeira pessoa do singular, logo ele vai ser utilizado na primeira pessoa do singular ao ser conjugado, ok? Então aqui, ó, a presença desse cara aqui, tá? E sempre que você usar o verbo queixar-se, ele tem que estar ali, ele faz parte do verbo, ok? Agora vamos a um exemplo de acidental. Acidental é aquele que pode ou não estar com o pronome oblíquo, ok? Pode ou não, tá? Tanto faz. Um exemplo aqui é o verbo debater. Você tanto pode usar o verbo debater com o sentido de discutir, né? E o debater com o sentido de estar passando mal, ok? Aqui neste caso, é um caso específico em que a mudança, né, sem pronome e com pronome haverá a mudança de sentido, mas isso não é uma regra para diferenciá-los, ok? Não é uma regra, é alteração de sentido, tá? Então aqui, ó, o político debateu com o adversário. Aqui, ó, perceba, estou sem o pronome oblíquo, então eu estou com o sentido de discutir, ok? O político discutiu com o adversário, tá? Agora, o menino debateu-se. Aqui houve uma alteração no sentido. O menino está passando mal, ele está se debatendo, ok? E aqui, ó, eu tenho o pronome oblíquo átono. Então, isso evidencia que o verbo debater, ele é um verbo pronominal acidental, porque em certas ocasiões ele vai aparecer sem o pronome oblíquo e em outras ocasiões ele vai aparecer com o pronome oblíquo, ok? Por outro exemplo de verbo acidental é o verbo lembrar-se. Posso tanto lembrar algo ou lembrar-se de algo, ok? Aí a única alteração que a gente vai ter é na regência. Por quê? Quando você usa o verbo lembrar sem o pronome oblíquo, ele é verbo transitivo direto, não tem preposição, tá? Não tem regência. Já quando você usa ele como pronominal, lembrar-se, ele vai ser verbo transitivo indireto, ele vai ser regido pela preposição de, ok? Então, lembrei-me disso, lembrei-me isso e lembrei-me disso, ok? Lembrei isso, lembrei-me disso, ok, galera? Espero que vocês tenham entendido, tá bom?